Olá a todos, é uma imensa felicidade voltar a estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. O livro Legado de Allan Kardec, poderíamos dizer de maneira bem resumida, é o resultado de uma investigação histórica, doutrinária e também jurídica do movimento espírita francês, sobretudo entre os anos 1867 e 1887. E nesta investigação, nos deparamos com fatos muito graves. E qual foi a nossa atitude diante disso? Será que deveríamos deixar esses fatos desconhecidos ou até escondidos? Ou será que deveríamos estudar e refletir sobre eles? A nossa posição está bem clara na introdução do livro Legado de Allan Kardec. Devido a nosso compromisso com o Espiritismo e, portanto, com a verdade, não hesitamos em analisá-los, em analisar esses fatos graves neste livro. Justamente por sua gravidade, esses fatos necessitam ser conhecidos e estudados para que situações semelhantes não voltem a ocorrer. E a que se referem esses fatos graves? Também na introdução deixamos claro. Espíritas que conviveram com Allan Kardec, que receberam não somente seu patrimônio material, mas, principalmente, o legado dos ensinamentos de suas obras e de seu exemplo, desviaram-se consideravelmente do compromisso que tinham assumido de colocar em prática, preservar e divulgar esse legado com vistas ao progresso espiritual da humanidade. Mas o livro O Legado de Allan Kardec se limitou a isso? Não. Como também explicamos muito claramente na introdução. Por outro lado, em nossa investigação, também se constatou o testemunho de coragem e de abnegação de espíritas pioneiros, que nas circunstâncias mais adversas conseguiram perseverar fiéis ao legado de Allan Kardec. Este livro também procura difundir o exemplo desses verdadeiros espíritas, especialmente de Leon Denis, Gabriel Delanne, Alexandre Delanne e Henri Sauce. Vamos a tratar desses fiéis pioneiros espíritas ao longo do livro, mas eu gostaria já de ressaltar o exemplo, especialmente de Henri Sauce. Henri Sauce, que consideramos que necessita ser mais conhecido. E para nossa felicidade, o nosso querido amigo Charles Kemp nos enviou muito gentilmente uma obra que recomendamos aos interessados, que esta se chama Lyon et le Spiritisme, de Michael Ponsardin. Está traduzido ao português.
publicada no Brasil, Lyon e o Espiritismo. E o autor, que é um pesquisador espírita francês, consultou fontes primárias, documentos originais e resgata um período importante da história do movimento espírita lyonês e do trabalho exemplar de Henri Sauce, como dirigente espírita, como escritor, divulgador da doutrina espírita, como médium de cura, como homem dedicado à prática da caridade. Nós também publicamos este ano, pela Federação Espírita Boliviana e pela Confederação Espiritista Argentina, um prefácio à biografia de Allan Kardec, de Henri Sauce, em uma nova tradução de Gustavo Martínez. Neste prefácio, procuramos também resgatar o exemplo de Henri Sauce. Não vamos nos estender muito, mas nos permitimos comentar brevemente, que o movimento espírita lyonês, no século XIX, realmente é admirável. Estava formado basicamente por pessoas que passavam por grandes necessidades econômicas, por operários, com graves problemas de sobrevivência até. E o movimento espírita lyonês, além de um trabalho exemplar na divulgação do espiritismo, também desempenhou atividades pioneiras, admiráveis no campo da caridade, liderados por Henri Sauce. Vemos a criação, por exemplo, de uma creche. Também, por iniciativa de Henri Sauce, se criou uma caixa de auxílios que dava pensões para pessoas necessitadas. Inclusive, a primeira edição desta obra, biografia de Allan Kardec, escrita por Henri Sauce, foi dedicada a ajudar as pessoas necessitadas. Os recursos financeiros obtidos com a venda da primeira edição da biografia de Allan Kardec, publicada por Henri Sauce, foram destinados a essa caixa de auxílios que dava pensões a pessoas necessitadas. Henri Sauce também era um médium de cura e ele se dedicava a atender, sobretudo, as pessoas de escassos recursos financeiros. E sempre gratuitamente, de maneira abnegada. Ele nunca se beneficiou materialmente do trabalho espírita. Pelo contrário, ele contribuía muito, inclusive financeiramente, com o trabalho espírita, especialmente nas tarefas de divulgação do espiritismo. Também está no YouTube uma conferência proferida por Gustavo Martínez no 5º Congresso Espírita Sul-Americano, realizado na Bolívia, na qual ele trata do exemplo de Henri Sauce. Nós realmente recomendamos aos interessados que assistam à conferência de Gustavo Martínez, que se chama Biografia de Allan Kardec por Henri Sauce. Bem, diante desse estudo que fizemos no livro Legado de Allan Kardec, tanto dessas atitudes de desvios de alguns pioneiros espíritas, como das atitudes exemplares de outros pioneiros espíritas, qual é a nossa postura? E também isso está muito claro na introdução do livro Legado de Allan Kardec, na qual escrevemos o seguinte: tanto esses espíritas fiéis
como os que cometeram graves erros, têm recebido da justiça divina segundo suas obras e continuam seu processo de evolução espiritual. Nossa finalidade, ao investigar, estudar e publicar a história de um determinado período evolutivo de alguns desses espíritas, é extrair lições que possam servir para o progresso espiritual de cada um de nós. Do mesmo modo que tem ocorrido com eles, a justiça divina dar-nos-á segundo as nossas obras. Então, está bem claro, né? Qual é a nossa finalidade? Ao estudar, ao refletir sobre as atitudes desses espíritas pioneiros mencionados no livro Legado de Allan Kardec, é extrair lições que possam nos ajudar em nossa autoanálise, em nossa transformação moral. E que essa transformação moral possa ajudar, né, o movimento espírita e a sociedade de maneira geral. Então, por exemplo, diante de um desvio perpetrado por um espírita pioneiro que estamos estudando, qual é a proposta? A proposta é perguntar-se a si mesmo: será que eu também não estou fazendo o mesmo que ele? Será que eu também não me estou desviando? Né? Ou estar vigilante para não cometer o mesmo desvio. E se consideramos que nos estamos desviando, intensificar nossos esforços para corrigir o rumo. E diante de uma atitude exemplar, de fidelidade ao legado de Allan Kardec, dada por um espírita pioneiro que vamos estudar, qual é a proposta? Extrair lições, ideias, inspirações que possam orientar e estimular o nosso próprio trabalho, a fim que nós também possamos ser fiéis ao legado dos ensinamentos, das obras e do exemplo de Allan Kardec. Então, poderíamos perguntar-nos finalmente, né? O livro Legado de Allan Kardec se limita a um estudo do passado, um estudo teórico, né, do movimento espírita na França no século XIX? E a resposta também está na introdução, na qual escrevemos o seguinte: portanto, mais que um estudo do passado, este livro constitui um convite para a reflexão e a ação quanto à responsabilidade que temos perante o legado de Allan Kardec. Não é simplesmente um estudo teórico, é uma reflexão para que possamos pôr em prática essas lições da história, para que possamos progredir mais individualmente e colaborar, na medida das nossas possibilidades, com o progresso geral. Essa é a proposta, esse é o convite que fazemos a todos vocês. Agradecemos de coração a atenção de vocês, a participação nesse estudo. Queremos muito continuar juntos ao longo dessa série de vídeos para estudar, para refletir e para, sobretudo, aplicar esse conhecimento em nós mesmos, esforçarmos ainda mais em nosso processo de transformação moral e colaborar positivamente no movimento espírita e na sociedade de maneira geral.
Esteja à vontade para compartilhar este vídeo. Agradecemos muito a divulgação desses estudos. Agradecemos especialmente a Rádio Portal da Luz e o pool de emissoras de rádio espíritas que estão transmitindo os áudios dos nossos estudos, e desejamos a todos vocês muita paz, muita saúde e muita felicidade.